Boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Estamos aqui começando mais uma aula sobre a doutrina acerca do Espírito Santo. Nós falamos na última aula sobre o Espírito Santo que o Espírito Santo, ele é Deus. Nós falamos na última aula que o Espírito Santo deve ser adorado. Nós falamos na última aula que o Espírito Santo possui atributos divinos, caráter divino. Nós falamos algumas outras coisas acerca do Espírito Santo. E hoje não vai ser diferente. A gente vai continuar falando sobre a pessoa bendita do Espírito Santo. Então, deixa eu colocar na página ideal aqui para vocês, que nós vamos começar mais um estudo para a glória do nome do Senhor. Se você é novo, está entrando hoje aqui na aula, se você tiver alguma dúvida durante as aulas, eu peço, por gentileza, que você aperte nessa mãozinha que tem aí do lado de desligar. Quando você apertar na mãozinha, vai aparecer isso aqui, ó. Você estará levantando a sua mão. E quando você estiver com a mão levantada, eu consigo liberar o tempo para você fazer a sua pergunta. Se não está aparecendo para você a mãozinha, clica nesses três botãozinhos do lado do botão de desligar e ela vai aparecer aí para você. Ok? Então vamos começar. A obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. Vamos falar um pouco sobre... Deixa eu liberar aqui a chamada aqui, para o Jonas entrar. Beleza. A obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. Meus irmãos, sabemos que o termo Espírito Santo só é aparecido com todas as letras no Novo Testamento. No Antigo Testamento, ele era aparecido o Espírito do Senhor, né? Ou o Espírito de sabedoria, o Espírito de capacitação, dentre outras coisas. Espírito Santo mesmo, esse termo vai aparecer só no Novo Testamento. Mas, conforme os registros do Antigo Testamento, nós conseguimos enxergar e compreender a obra divina do nosso Redentor, do nosso condutor, né? Que o Redentor é Jesus e o Espírito Santo é o nosso condutor. Então, nós podemos ver aqui, deixa eu só liberar mais a chamada para mais alguém aqui, só um minuto. Beleza. Beleza. Então, no Antigo Testamento, a gente consegue compreender muito acerca da obra do Espírito Santo. E uma delas é a capacitação. Michael, o que o Espírito Santo fez e fez no Antigo Testamento ali, através dos homens, profetas, servos, reis? Nós podemos ver que o Espírito Santo fez a obra da capacitação. O Espírito Santo vindo sobre os juízes, reis e artesãos como Bezalel, para trabalhar, para atuar em tarefas específicas. O Espírito Santo capacitou a Bezalel para fazer a criação de projetos do tabernáculo. O Espírito Santo capacitou 70 servos de Moisés para ajudar Moisés na sua obra sem ser sobrecarregado. Também capacitou Sansão para matar 1000 homens com uma queixada de jumento. Capacitou o rei Ciro para trazer novamente os judeus para a sua terra depois do cativeiro da Babilônia. Capacitou Zorobabel para liderar a reconstrução do novo templo e dentre outras inúmeras situações. Toda boa obra feita por homens pecadores foi o Espírito Santo quem capacitou no Antigo Testamento. O Espírito Santo vinha sobre os indivíduos para tarefas específicas. Vamos comentar acerca disso, meus irmãos. O Espírito Santo, ele vinha sobre homens que tinham algum tipo de liderança, por menor que seja. Ele vinha sobre reis, ele vinha sobre o sacerdote, sumo sacerdote, ele veio sobre Moisés, ele veio sobre os servos de Moisés, e tudo isso, irmãos, para concluir uma obra específica. Quando Deus precisava construir o tabernáculo, a gente vai observar no livro de Êxodo, do capítulo 24, 25, 24 para frente, se não me falha a memória, acho que do capítulo 28 para frente, a gente vai observar ali as instruções de Deus para Bezalel e um outro homem para fazer os artifícios e toda a arquitetura do tabernáculo, na qual nós conhecemos o tabernáculo de Deus. Ele fez ali toda a estruturação, toda
toda, vamos se dizer, nos dias de hoje, fez todo o projeto, toda a arquitetura para poder estabelecer na terra o tabernáculo de Deus, onde Deus iria morar no meio do seu povo. Deus também capacitou grandemente a vida do Ciro, o rei da Pérsia, para trazer novamente o povo de Israel, o povo judeu, para a sua terra novamente. Ele foi capacitado e tocado pelo Espírito para que ele pudesse conduzir o seu povo a retornar à sua terra. E quando o povo voltasse à sua terra, eles seriam responsáveis por reconstruir o templo, reconstruir os muros e ter novamente a lei estabelecida dentro do seu coração, como diz o livro de Esdras e Neemias. Então, meus irmãos, o Espírito Santo, ele capacitou muitos homens de Deus para fazerem grandes coisas, e tudo a fim de que o nome do Senhor fosse glorificado. Pelo menos consigo identificar duas obras aqui do Espírito Santo e dois fundamentos aqui. Vamos falar somente dos fundamentos. Quais são os fundamentos do Espírito Santo capacitar pessoas? Um dos fundamentos é para o nome de Deus ser glorificado. E outro meio é para que o homem possa ter uma comunhão, uma intimidade mais profunda com o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo ele capacita, você pode ter a plena certeza de que você estará tendo mais comunhão com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, meus irmãos, como nós falamos na última aula, ele não é uma força ativa com uma energia, como a eletricidade que vem, depois vai, liga e depois apaga. O Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele capacita pessoas para a sua obra. Ele também capacita pessoas para aceitarem a Jesus Cristo como seu Salvador. Ele capacita pessoas para adorarem a Deus, porque é muito difícil uma pessoa conseguir buscar a Deus na sua plena consciência sem o Espírito Santo. Uma pessoa não pode ter dons se não for pela capacitação do Espírito Santo. Uma pessoa não pode enxergar o mundo espiritual se não for pela capacitação do Espírito Santo. Então, a capacitação do Espírito Santo é muito interessante, é muito importante para nós nos dias de hoje. Não só para os antigos, mas para nós nos dias de hoje. Vamos prosseguindo aqui. Então, meus irmãos, o Espírito Santo, ele capacita nós, seres humanos, para adorar a Deus, para louvar e bendizer a Deus. Quando você prega o Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas aí fora, o Espírito Santo toca no coração dessas pessoas. E quando ele toca no coração dessas pessoas, essas pessoas elas passam a fazer parte do corpo de Cristo. Elas entram ali na fé, elas entram no corpo de Cristo, elas são participantes do corpo de Cristo, tendo o Espírito Santo como seu auxiliador. Então, quando nós conduzimos a palavra de Deus através do Espírito para as pessoas, o Espírito toca no coração dela e ela sai ali transformada e resgatada pelo poder do Evangelho. Vamos continuar. Inspiração profética. O Espírito Santo vinha e pousava sobre os profetas para profetizar e depois o Espírito retornava. Os profetas previram um tempo em que o Espírito Santo habitaria permanentemente no coração do homem. E uma das formas mais fascinantes é o que Joel diz no capítulo 2, versículo de número 28. Eu vou ler somente esse, tem Ezequiel também, mas eu vou ler somente Joel. Joel, capítulo 2, Capítulo 2, versículo de número 28, que diz assim: E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, irmãos, a inspiração profética vinda do próprio Espírito, ele estava ensinando, aplicando e mostrando o tempo futuro, dizendo que vai chegar um tempo em que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aquilo que era restrito para somente a liderança e não para toda a congregação, agora vai ser aberto para toda a congregação que tem Jesus como seu Salvador. Então essa é a obra da capacitação profética do Espírito Santo. Vamos falar da capacitação teocrática. Para quem não sabe, teocracia significa
Deus no governo, Deus no controle. Essa palavra tel no grego quer dizer Deus. Esse cracia ou crática significa governo, liderança. Então, quando fala teocracia, significa Deus na liderança e Deus no governo. Então, o Espírito Santo, ele é Deus no governo entre todos os homens. Vamos observar um pouco aqui acerca das referências bíblicas. O Espírito Santo veio sobre Sansão para a força, ele veio sobre Saul para profetizar, ele veio sobre Davi para reinar, sobre os juízes para julgar, e dentre outras situações teocráticas, ou seja, as situações em que Deus esteve no governo da história. Irmãos, Deus nunca perdeu o controle da história, mas tem vezes que o próprio ser humano toma a frente de Deus. Então, quando o homem quer tomar a frente de Deus, Deus ele fica observando o que o homem vai fazer. Mas se Deus for o governador, se o Espírito Santo for o centro, se o Espírito Santo for aquele que vai governar sobre a vida das pessoas, então existe o que chamamos de Deus no governo, que é a teocracia. Exemplo, Sansão em Juízes, capítulo 19, capítulo 14, versículo de número 19, e Saul em 1 Samuel 16, 14, a característica, a característica marcante aqui é a transitoriedade, ou seja, o espírito poderia se retirar se o líder falhasse em sua missão teocrática. Da mesma forma, foi assim que o rei Saul morreu. Vocês se lembram da história do rei Saul? Uma forma bem resumida para vocês. A história do rei Saul está em 1 Samuel capítulo 16. O que aconteceu com o rei Saul? Ele tinha ali a sua missão para governar o povo. Foi o primeiro rei de Israel. Ele tinha a missão de governar o povo. Só que ele teve, de uma certa forma, umas dificuldades. Ele teve ali uma certa arrogância, um certo orgulho, uma certa vaidade para fazer 100% aquilo que Deus mandou. Ele estabeleceu um jejum precipitado. Deus mandou ele matar os inimigos por completo, só que ali ele poupou, e ali era para acontecer uma situação, irmãos, profética, na qual os homens que Deus mandou Saul matar, e ele deixou vivo, era para se cumprir uma profecia que foi feita lá em Moisés, e isso eu posso aplicar para vocês mais à frente. Então, ele quebrou três principais fundamentos de Samuel. E o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo se retirou dele. E quando Deus escolheu ali o rei Davi, a Bíblia vai dizer que ele foi ungido com óleo na casa de seu pai e o Espírito Santo se apossou de Davi. Mas o que eu quero dizer com isso? O Espírito Santo ele pode, de uma certa forma, deixar a pessoa deixar aquele líder, ele pode se afastar daquele líder. Ou seja, quando o líder ele não está mais fazendo ali a vontade de Deus, ele está quebrando todos os princípios que Deus mandou não quebrar, então o Espírito Santo não vai permanecer na vida daquela pessoa, como nós vimos no próprio Saul. Mas também nós vimos isso na vida de Sansão. Quando Sansão ali ele fez prova com Deus, ele fez ali brincadeiras com a pessoa de Deus, a Bíblia vai nos dizer que quando ele foi se levantar para atacar os filisteus, ele pensou que tinha sua força, mas ele já não tinha mais. Então, quando ele não teve mais a sua força, ele se sentiu ali como um homem fraco e inutilizado. Nós conhecemos a história que ele pede novamente a força a Deus e Deus dá a força. Mas teve um momento em que o Espírito Santo não atuava mais na vida de Sansão. Tanto é que Deus permitiu ele ficar cego, cabeça rapada, chicoteado e preso entre duas muralhas ali, entre dois pilares no templo de Dagon para ser zombado. Então, em outras palavras, o Espírito Santo deve ser apreciado como o governador. Se o Espírito Santo for o governador da sua vida, pode ter a plena certeza de que a sua vida nunca vai cair por terra. Pode ter luta, pode ter prova, pode ter dificuldade, mas ser prostrado diante de Satanás, Deus nunca vai deixar isso acontecer. Ser prostrado diante do inferno, Deus nunca vai deixar isso acontecer. Perder a sua bênção por causa de momentânea dor, Deus nunca vai deixar acontecer. Mas é preciso busca para se aproximarmos e se fortificarmos na presença do Espírito Santo. Vocês estão conseguindo entender?
Glória a Deus. É interessante que vocês anotem o que eu estou dizendo, irmãos, para vocês tirarem as suas próprias conclusões dos textos que eu estou citando. E também porque hoje vai ter prova novamente, ok? Então vamos continuar. Irmãos, aqui eu estou na página 11 do nosso e-book. Essa aula vai até a página 15, tá? Vocês podem se calcular o tempo de vocês aí através disso. Se vocês quiserem o estudo bíblico em PDF, irmãos, mandem mensagem para mim. Por que eu não mando no grupo diretamente? Porque as pessoas podem acabar pegando, lendo todo o conteúdo e faltando nas aulas. Pode acabar ali avançando as aulas e não deixando que eu explique melhor para vocês entenderem, para fazer as anotações. Então é por isso que eu não coloco o conteúdo que eu estou usando aqui para vocês lá. Eu posso colocar o que eu já terminei de ensinar. Se vocês quiserem, manda mensagem para mim que eu irei deixar disponível para vocês. Continuando, o Espírito Santo na vida de Jesus Cristo. Lembrando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão sempre trabalhando juntos em harmonia para a glória do nome dele. O estudo da relação íntima entre o Espírito e o Messias. A primeira situação que vemos no Novo Testamento relatado e registrado é a concepção virginal de Jesus Cristo. Ou seja, em Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 35, Lucas vai nos relatar algo bastante interessante. Olha o que ele vai dizer. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Versículo 34. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois, se não tenho relação com homem algum, respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente por, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, você pode ver a relação entre o Cristo e o Espírito Santo na primeira situação de que Jesus é mencionado que iria nascer, que iria aparecer na história do Novo Testamento. Então, nós vemos desde do meu primeiro relato que Jesus Cristo ele iria ter uma participação e um trabalhar com o próprio Espírito Santo, meus irmãos. Então, o Espírito Santo e o próprio Cristo sempre trabalham juntos, nunca em desacordo, mas sempre em harmonia, sempre juntos e sempre para que o nome do Eterno possa ser glorificado. Pulando para a concepção virginal, e indo para o batismo e unção. Batismo e unção. O Espírito capacitando o ministério terreno de Jesus Cristo. Jesus é o Cristo, porque foi ungido pelo Espírito. Toda a sua vida terrena foi pautada por essa relação. Ou seja, há uma relação entre o Cristo e o Espírito Santo na questão do batismo, porque quando vai dizer Cristo, significa ungido. Então, quando Jesus Cristo ele é batizado ali, de uma certa forma pelo Espírito, ele é capacitado, ele é ungido pelo Espírito Santo. E a gente vai entender isso em Isaías capítulo 61. Vamos falar de unção de poder. Em Lucas 4, 18 a 19, Jesus cita Isaías 61 para declarar que a sua autoridade messiânica deriva da unção do Espírito Santo. Olha o que ele diz em Lucas capítulo 4, versículo 18 ao 19. Eu estou perto do texto, vou ler para vocês. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, o começo do versículo diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Me ungiu para evangelizar os pobres, para trazer boas novas, para trazer o ano aceitável de Deus. Mas nós vemos que o Espírito Santo, ele ungiu a pessoa de Jesus Cristo. Então, vocês podem perceber que até o próprio Salvador, Jesus Cristo, ele foi ungido pelo Espírito Santo. E quem sou eu e quem é você para não ser ungido pelo Espírito Santo? Glória a Deus.
Só para descontrair aqui. Mas esse texto de Lucas, ele faz uma citação de Isaías 61. Vocês podem ler melhor o livro de Isaías 61, que você vai entender todo o trabalhar desse texto. O ministério. Jesus declarou que expulsava demônios pelo Espírito de Deus. Você vai perceber essa situação, irmãos. Perdão, irmãos. Em Mateus capítulo 12, versículo 28, você vai perceber essa citação de Jesus, que ele disse que expulsava os demônios pelo Espírito Santo. Olha aqui. Deixa eu ver aqui. Mateus 12, 28. A partir do versículo 27. E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então aqui Jesus, ele afirma categoricamente de que ele expulsa os demônios pelo Espírito de Deus. E se Jesus ali expulsava o Espírito, se Jesus expulsava os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus estava próximo. O reino de Deus era chegado sobre aquele povo. Ok? Vamos continuar? Deixa eu ver aqui. Expiação e ressurreição. A atuação do Espírito Santo na vitória de Cristo sobre a morte é que ele se ofereceu a Deus pelo Espírito eterno. Em outras palavras, deixa eu ler o texto para vocês aqui. De Romanos. Capítulo 8, versículo de número 11. Beleza. Vamos continuar. Irmãos, aqui é interessante a gente entender uma coisa. Expiação e ressurreição. Nós sabemos que a expiação significa de que Cristo morreu por nós para perdoar-nos dos nossos pecados. Quando Hebreus vai citar algo parecido com isso e usando a figura do Espírito Santo, ele vai dizer que Jesus, ele se ofereceu pelo Espírito eterno. Pelo Espírito eterno, ele se ofereceu. Eu estou traduzindo de uma forma simples para vocês entenderem. Mas ele se ofereceu pelo Espírito eterno para que ele pudesse morrer, para que ele pudesse nos fazer expiação, para que ele pudesse nos resgatar. E Romanos capítulo 8, versículo 11, vai dizer o seguinte: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito em quem em vós habita. Então, quando falamos de expiação e ressurreição, nós podemos entender que na expiação de Cristo, o Espírito Santo está envolvido. E na ressurreição, ele também está envolvido. Da mesma forma que pelo Espírito eterno, Jesus Cristo, ele se ofereceu para perdoar-nos, para morrer por nós, pelos nossos pecados, da mesma forma, pelo Espírito Santo, há a ressurreição do corpo de Jesus Cristo. E sabemos, irmãos, pela Bíblia, de que a ressurreição de Cristo tem envolvimento do Pai, do próprio Filho e do Espírito Santo. João capítulo 2 é envolvido o Filho. Romanos capítulo 8, versículo 11 é envolvido o Espírito Santo. Mais à frente, nas cartas de Paulo, é envolvido o Pai. Então, a expiação, ou seja, a morte e ressurreição de Cristo tem o envolvimento do Espírito Santo. Vocês estão conseguindo entender? Tudo certo? Maravilha, irmãos. Algumas pessoas não conseguiram estar aqui hoje, mas eles me deixaram explicado no WhatsApp o porquê que eles não estariam disponíveis, tá, irmãos? Mas já avisando, porque depois alguém pode acabar perguntando, né? Então, alguns não vão conseguir estar aqui devido a compromissos. Beleza. Quando falamos de batismo com o Espírito Santo, irmãos,
a gente vai ter duas linhas de interpretação, tá? A gente vai ter duas linhas de interpretação das igrejas pentecostais e das igrejas reformadas. Pentecostais somos nós de Assembleia de Deus, somos nós de igreja pentecostal mesmo, com a placa pentecostal, algumas igrejas batistas, há um tempo atrás igrejas metodistas também, né? E também temos a ideia de conversão, a ideia de batismo com o Espírito Santo na reforma, que são alguns batistas reformados, presbiterianos e dentre outras coisas. Tem essas duas divergências. Eu vou explicar para vocês as duas de uma forma bem resumida, tá, irmãos? De uma forma bem resumida mesmo. Na perspectiva, ou seja, na visão da igreja reformada, o batismo com o Espírito Santo ocorre quando o crente crê, assim unindo-o ao corpo de Cristo. E ele vai citar a primeira base em 1 Coríntios 12:13, que diz: pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo. Para os reformados que seguem essa linha, eles vão ensinar que o batismo com o Espírito Santo, ele acontece quando a pessoa se converte. Quando a pessoa ela se converte, ela já é batizada pelo Espírito Santo. É como se tivesse essa caneta e esse celular aqui, se fosse o Espírito Santo. E essa pessoa é Jesus. Jesus, ele entra na vida da pessoa. Então, automaticamente há uma conversão. E quando há uma conversão, o Espírito Santo, ele batiza essa pessoa. Entendeu? Então, no momento do batismo, no momento em que a pessoa ali, ela aceita Jesus e a vida dela é transformada, ali acontece o batismo com o Espírito Santo, que para os reformados é a conversão. Eu gosto bastante dessa linha de pensamento, irmãos, é muito interessante. E nós vemos também a ideia das igrejas pentecostais, ou seja, o pentecostalismo. É uma experiência distinta e geralmente subsequente à conversão, com o propósito de capacitação para o serviço e para o testemunho. Tem duas bases aqui, eu vou ler as duas para vocês, porque está perto uma da outra. A primeira é Atos 1:8. Eu vou ler e vou explicar para vocês o que quer dizer isso. Atos 1:8 vai dizer o seguinte. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, tanto em Samaria, até os confins da terra. E nós também temos Atos 19, versículo do 1 ao 6. Atos 19, do 1 ao 6. A partir do versículo 2, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em quem, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus Cristo. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E, impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tantos falavam em línguas como profetizavam. O que acontece aqui, irmãos? Na visão pentecostal, geralmente, nós entendemos, as pessoas entendem, de que o Espírito Santo batiza a pessoa a partir do momento que a pessoa fala em línguas. Quando a pessoa ela fala em línguas, automaticamente ali, naquele momento, ela está sendo batizada pelo Espírito Santo. Então, existe esses dois diferentes pensamentos. É título de informação, se você quiser se aprofundar mais, fique à vontade, mas, de resumo, para vocês entenderem, na visão reformada, na visão da igreja reformada, eles entendem que o batismo com o Espírito Santo é a conversão das pessoas. Quando a pessoa aceita Jesus, ela já automaticamente é batizada. Não necessariamente precise falar em línguas, mas ali ela está sendo batizada, ela está sendo convertida. Já na visão pentecostal, eles ensinam que a pessoa que recebe o dom de línguas, automaticamente ela está sendo, naquele momento, batizada pelo Espírito Santo. Então, para os pentecostais, o batismo com o Espírito Santo só aconteceu se você falar em línguas. Entenderam? Então, existem esses dois pensamentos aí acerca
desse estudo, que é o batismo com o Espírito Santo. Já estamos caminhando para o final, só temos mais 2 páginas de PDF. Provavelmente essa aula vai acabar um pouco mais cedo, mas o importante é vocês entenderem, tá? Acerca do estudo. A obra do Espírito Santo na salvação, ou seja, na doutrina da salvação, como aprendemos há algumas disciplinas anteriores. Vou pular essa explicação aqui que eu coloquei. Vamos entender melhor sobre a obra do Espírito Santo na salvação. Qual que é a obra do Espírito Santo na salvação? A primeira dela é o convencimento de pessoas. O convencimento é a ação de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Em outras palavras, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo para receber a salvação é o Espírito Santo. Deixa eu ver o que eu coloquei. Quando falamos de convencer, quando falamos de convencimento, é interessante a gente entender isso daqui, ó. Existe o convencimento, que é a conversão, e existe a pré-conversão. Em João capítulo 16, versículo 8 a 11, a palavra usada para convencimento, para convencer, é elenco, que significa expor provas. Ou seja, trazer a vergonha do crime para a luz. Tirar a vergonha do crime e trazer ela para a luz. É uma ação, jurídica no tribunal da consciência. Em outras palavras, no tribunal da consciência, a situação de convencimento é usado essa palavra aqui, ó, elenco, que significa expor provas. Então, em outras palavras, quando o Espírito Santo ele vai convencer a pessoa, ele está fazendo o seguinte: supomos que essa caneta seja uma pessoa. Eu sou o Espírito Santo. Com um exemplo, tá? Eu vou trazer para essa pessoa o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. E o que eu vou fazer para essa pessoa ser convencida? Eu vou trazer provas. Então, eu vou falar para essa pessoa que ela é pecadora, de que ela está em falha com Deus e de que ela é depravada e que precisa da graça de Deus, que ela precisa abrir o coração para o Espírito Santo entrar. Então, eu trago provas para essa pessoa e ali ela cai na sua consciência, conduzida por Deus, de se arrepender dos seus pecados e aceitar ali o Senhor Jesus como seu Salvador. Então, a ideia de elenco significa o Espírito Santo trazendo provas, expor provas de quais são os pecados dos seres humanos e trazer a solução, o antídoto para eles se converterem e serem salvos. Em João 16, versículo 8 a 11, diz o seguinte, 8 a 11, preciso comprar um óculos para mim. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Glória a Deus. Então, vocês podem perceber que Jesus ele antecipa a ideia da conversão. Então, ele anuncia a pré-conversão. O que vai acontecer? Ele vai enviar o Espírito Santo que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele já estava avisando o que ele iria fazer. Então, é interessante que o Espírito Santo, além dele trazer provas para as pessoas, mostrando o seu erro, ele traz o antídoto, a solução, ele traz a situação que vai ajudar a pessoa a verdadeiramente abandonar a vida de pecado. Ok? O ato da regeneração. Regeneração, em outras palavras, o novo nascimento, operado pelo Espírito, é o ato soberano de dar vida espiritual ao morto em pecado. Temos umas referências aqui. É muito interessante isso, meus irmãos. É muito fascinante a obra do Espírito Santo. Eu tenho que ler esses textos para vocês, que eu estou me recordando mais ou menos do versículo. Mas é muito fascinante isso. A ideia da regeneração, irmãos, olha que fantástico. A ideia da regeneração
É a ideia de que o Espírito Santo, ele traz novamente vida àquilo que está morto. Você se lembra das palavras do profeta Abacuque, quando o próprio Deus dá uma correção nele, dizendo para ele que o justo viverá pela fé e diversas coisas. Abacuque, primeiro, ele questiona Deus por todas as coisas que acontecer. No versículo 13 do capítulo 1, ele diz: o Senhor é tão puro de olhos que não pode enxergar o mal, o Senhor não pode compactuar com o pecado, e dentre outras coisas que ele diz. Mas é muito mais fascinante que depois de ele fazer toda essa acusação, toda essa a queixa diante de Deus, Deus diz para ele o seguinte: Deus diz para ele que o justo viverá pela fé. E depois disso, Abacuque ele vai dizer o seguinte: aviva, Senhor, a tua obra. Aviva novamente a tua obra, Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, muitas vezes nós só se encontramos na religiosidade, mas traz novamente vida àquilo que estava morto. Aviva-me novamente para fazer a tua obra. Aviva novamente a tua obra no meu coração. Que a tua obra venha arder no meu coração novamente, Senhor. Para mim, a obra está morta, mas traz vida novamente a ela. Traz vida novamente a tua obra no meu coração, Espírito Santo. E que o Senhor venha novamente me levantar, tirar eu do estado morto, no estado de espiritual morto, para fazer novamente a tua vontade. Então, a ideia de regeneração, ou seja, novo nascimento, o renascimento significa trazer vida àquilo que estava morto. Nós podemos dizer isso em ressurreição de espírito. Não quer dizer que o espírito morra de uma forma teocrática. Eu quero dizer que muitas das vezes se afastamos da presença de Deus e nós sentimos frios. O nosso espírito está morto, mas o Espírito Santo continua fervente. Então o Espírito Santo, ele liga no nosso espírito, dando a nós novamente vida espiritual. Então é muito importante entendermos isso. E no capítulo 3, versículos 5 ao 8, diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. Não te, não te admires de não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, em outras palavras, a regeneração, o novo nascimento, significa nascer da água e do Espírito, nascer novamente do Espírito Santo. Quando falamos nascer da água, significa nascer da palavra, conforme Efésios capítulo 5. Nascer da água significa nascer da palavra. E quando falamos nascer do Espírito, significa aceitar a Cristo e deixar o Espírito Santo morar em seu coração. Porque se você deixa o Espírito Santo morar em seu coração, você é regenerado. E quando você é regenerado, você é um participante da salvação, não tendo um espírito morto, mas um espírito vivificante. Você passa de uma criatura condenada para uma criatura salva, trazendo sobre a sua vida bênçãos espirituais. Ok? Vocês estão conseguindo entender? Vão anotando, irmãos, que isso vai cair na prova. Glória a Deus. Continuando, já estou acabando. A habitação. Ah, eu não li o texto de Tito, né? Deixa eu ler o texto de Tito, que também é interessante. A carta de Tito é uma carta muito pequena. Então, toma cuidado na hora que você for procurar ela. Ela está depois de Timóteo. Ela só tem 2 ou 3 capítulos. Ela tem 3 capítulos apenas, então é muito pequena. Tome cuidado na hora de você for procurar e não encontrar. Tito 3:5. Vamos ler a partir do versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou,
mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Em outras palavras, nós somos ali salvos, nós somos ali alcançados através do Espírito regenerador e lavador, renovador do Espírito Santo. Então, eu fiquei de ler esse texto e esqueci de ler. Mas Tito 3,5, João 3, do 5 ao 8, é muito fascinante para entender sobre regeneração e nascer de novo. Vamos falar sobre habitação. Habitação, o Espírito Santo fazendo morada no corpo do crente. O crente torna-se santuário do Espírito Santo no momento da conversão. Em 1 Coríntios 6,19, deixa isso bem claro, que diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário, ou seja, é casa, é morada do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, em outras palavras, Deus, ele habita em nós, o Espírito Santo habita no nosso corpo, por causa do sacrifício de Cristo. Então, o nosso corpo é casa, é morada, é templo do Espírito Santo. Então, se você pensa em destruir o seu corpo, lembre-se bem do versículo 20 que diz: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo. Não é com o vosso corpo, é no vosso corpo. Então, no seu corpo, você deve glorificar a Deus através do Espírito Santo. Então, não pense em fazer qualquer situações, não pense em idolatrias, não pense em adultérios, não pense em fornicações, não pense em nada do tipo. Eu estou falando desses termos, irmãos, conhecendo os irmãos. Como eu sei que os irmãos são, graças a Deus, tementes à palavra, eu louvo a Deus por isso. Mas tem pessoas que vão assistir essa live depois. Então eu vou explicar isso de uma forma ampla. Não se entregue o vosso corpo para idolatrias. Não entregue o vosso corpo para imoralidades sexuais. Não entregue o vosso corpo para adultérios, fornicações. Porque o versículo diz: glorifique a Deus com o vosso corpo, no vosso corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Então Deus tem que ser glorificado também no seu corpo. Ok? Falando da selagem. Selagem é a garantia e o penhor da herança eterna. O selo funciona como uma marca de propriedade e garantia da salvação final. Efésios 1,14 vai dizer o seguinte: Efésios é uma das cartas mais lindas que tem, irmãos. É chamada por alguns de a rainha das epístolas. Efésios, capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte, 13 ao 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo, com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. E Efésios também, capítulo 4, versículo de número 30, vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual por ele vocês foram selados para o dia da redenção, para o dia da salvação. Então, meus irmãos, o Espírito Santo, ele sela o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, para dizer que nossa salvação é garantida. Se um dia não tiver mais o selo do Espírito Santo, pode ter certeza que não tem garantia de salvação. Mas enquanto houver um selo, existe a salvação e existe a garantia. E por fim, apertei sem querer aqui, vai abrir uma aba. Não, tudo bem, vai dar certo. E por fim, o penhor da glória. O penhor é um termo jurídico usado para entrada ou depósito de garantia. Ele é a prova viva de que o corpo do crente será glorificado. Em outras palavras, quando morrermos, o nosso corpo ele será jogado na sepultura.
mas por causa da garantia, ou seja, por causa do penhor da glória, por causa do penhor da salvação, que é o Espírito Santo, aquele corpo que foi dilacerado, morto, estraçalhado, queimado, dilacerado de outras formas possíveis, no dia da última trombeta, ele ressuscitará. Ele irá ressuscitar porque ele tem a garantia dada pelo Espírito Santo de que nós seremos salvos, ressurretos, ressuscitados e glorificados para o nome, para a glória do nome do Senhor. Em outras palavras, resumindo esse trecho do penhor, se nós morrermos, naquele grande dia o Espírito Santo ele irá garantir. Quando a morte vier para tentar alcançar ali, em termos figurados, tentar alcançar ali o corpo da pessoa que está no inferno, ou na sepultura, ou deixa eu melhorar isso para vocês. No dia que tentarem acusações contra aquela pessoa que está morta com o corpo, aquela pessoa será um crente. E aquele crente terá ali o penhor, a garantia da salvação que é o Espírito Santo. Então a morte, o inferno, nada pode tocar naquela pessoa, porque o Espírito Santo já garantiu que aquela pessoa é salva. Ok? Vamos resumir aqui e concluir. Falamos que o Espírito Santo convence, falamos que o Espírito Santo capacita, falamos que o Espírito Santo batiza, falamos que o Espírito Santo ele unge, falamos que o Espírito Santo ele concebeu virginalmente, concebeu com a ação virginal de Maria para uma obra de salvação. Falamos que ele capacitou juízes, reis, profetas, Moisés, 70 servos e dentre outras pessoas. Falamos que o Espírito Santo tem participação direta em convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo para a salvação. E também falamos de que ele garante a nossa salvação e que se temos a salvação, ele mora em nós, ele mora no nosso corpo e ele habita em nós. Vocês conseguiram entender essa aula, meus irmãos? Pois bem, irmãos, o estudo de hoje foi esse. Eu vou cancelar a gravação aqui, mas enquanto eu cancelo, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida para fazer? Fiquem à vontade.